processo, muitos membros novos, alguns retornando ao comitê, como é o meu caso. É claro que a gente identificou aí várias situações, vários detalhes que precisam ser melhor trabalhados, definidos. Eu, Mostarda, os coordenadores, a gente vem conversando bastante sobre como aprimorar tudo isso, para que o comitê, o ano que vem, consiga, né, investir mais e melhor com a sua finalidade principal, o seu objetivo principal, que é a qualidade das águas, que é a quantidade das águas da Mantiqueira. E então eu dou início aí a essa reunião, a esse processo, onde a gente vai estar refletindo um pouco sobre as regras do comitê, tabelas, critérios de apresentação e de avaliação e hierarquização. E antes de passar a palavra para o nosso secretário executivo, para os coordenadores e demais membros, eu só gostaria de dar uma linha mestra, que eu entendo ser a principal nesse momento, e são duas. Primeiro, é justamente isso, as regras, né? Como avaliar os projetos, como a gente pontuar os projetos e hierarquizá-los o ano que vem. Isso é uma etapa e é uma obrigação nossa aqui, das câmaras técnicas, da diretoria, das câmaras técnicas do comitê. E a outra linha mestra, eu diria que são a fomentação de projetos. Nós temos diagnósticos, temos nosso plano de bacias, temos todas as informações necessárias para entender o que a Serra precisa em cada uma das suas microbacias. Então, é obrigação do Comitê de Bacias, é obrigação desse colegiado, ao qual nós estamos representando, compondo, também fomentar os projetos, né? Estarmos próximos das prefeituras, dos técnicos, das entidades, dos órgãos estaduais, para que eles se alinhem com aquilo que é prioridade. São 21 anos, né, Mostarda, de Comitê de Bacias aqui na Serra. São mais de 30 milhões de reais investidos na Serra, fora os projetos paralelos, vamos chamar assim, ou seja, trabalhos que o comitê fez e que foi fundamental no caso de estação de tratamento de esgoto de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, enfim, é um trabalho gigantesco, mas a gente tem que ser crítico e a gente tem que entender que ainda tem muito o que fazer e muito o que melhorar. Então, entendo que é nosso objetivo, neste momento, traçarmos aí todas as estratégias técnicas e políticas administrativas para que o ano que vem a gente melhore mais ainda a qualidade dos nossos projetos e também melhoremos também a forma de avaliação e de hierarquização dos projetos do comitê. É nosso objetivo, a diretoria e os coordenadores estão alinhados com isso. Então, nesse sentido, eu abro a reunião e passo a palavra aí para o nosso secretário executivo, o Mostarda. Bom dia, Mostarda. Bom dia a todos, aqueles que eu ainda não os cumprimentei, mas estamos aqui, então, com uma missão de, junto com a Câmara Técnica de Planejamento e as outras que também acompanham a de planejamento, falar sobre os próximos compromissos nossos. Antes de começar, senhores, eu gostaria de perguntar se nós estamos conversando também, nesse momento, com o Marcelo e com o Érico da Prefeitura de Campos do Jordão, que é importante a participação deles, também o Marcelo Kawakami de Santo Antônio do Pinhal, se ele está nos ouvindo, e também o Rafa de São Bento do Sapucaí. A gente são pessoas importantes nessa Câmara Técnica, e a gente quer compartilhar com eles esse passo. Marcelo... Eu estou ouvindo, sim. Eu sou Marcelo de Campos do Jordão, estou participando da reunião. Hoje Obrigado, Marcelo, pela presença. E o Kawakami acabou de justificar que teve um outro compromisso e não está podendo. Mas nós temos, então, que aguardar um pouquinho
não precisa aguardar, mas é bom contar com a presença do Rafa, de São Bento, né? É importante. O Rafael, secretário de Planejamento lá, é uma pessoa de extrema importância nessa Câmara Técnica. Vamos lá. Então, vamos dar início, né? Conforme o presidente solicitou, vamos dar início. Meus amigos, nós temos um passo importante nesse final de semestre do ano vigente. O que é? Nós temos algumas mudanças e essas mudanças nós vamos absorvê-las e trabalhar em cima das orientações que veio nela. Ou seja, o que nós precisamos fazer hoje nessa reunião? Nós precisamos analisar um pouquinho, todos já receberam a deliberação 248. Eu faço essa pergunta, todos receberam e certamente quem não pôde ler ainda vai ter o tempo de ler, mas nós vamos dar uma pincelada em cima dela aqui. Essa deliberação, ela veio para poder mostrar um novo jeito do comitê ser eficiente. Ou seja, se a gente conseguir trabalhar os prazos, as metas, todas, o comitê vai ter um ranking melhorado, vai ter o seu ranking melhorado e, a consequência disso é um melhor aporte financeiro do FEIDO para nós. Então, se ela foi, no dia 11, foi mandado para todos. Se todos tiveram, pelo menos, o cuidado de dar uma olhadinha por cima, nós estamos falando da deliberação 248. Ela traz novos horizontes para todos os comitês, e é o caso nosso também. Então, alguma observação em relação a essa deliberação, porque não dá para ler essa deliberação aqui para todos. É só uma pergunta assim, alguém tem alguma dúvida ou ainda não leu, mas vai ler e vai mandar, vai perguntar? Ou a gente pode passar para o item 2. Deliberação 248 é a deliberação que coloca as regras para o comitê ser mais eficiente. Resumidamente, é isso. Alguma pergunta? Júnior, você quer comentar sobre a 248? Então, moçada, a gente conversou bastante sobre essa deliberação, mostra o quanto a gente precisa se organizar e cumprir com as etapas aí dos processos do Comitê de Bacias, e certamente vai estar dando referência para a gente dar sequência no nosso trabalho. Eu acho importante a gente abrir a fala aí também para os coordenadores presentes, né, Mostarda, para poderem falar um pouquinho também sobre tudo isso. Ok. Jacques está presente? Oi, estou presente aqui, sim. Vamos lá, Jacques, você que também participou com a gente, né, uma leitura prévia que a gente fez da deliberação, você gostaria de pontuar algo que seja mais relevante? Bom dia mais uma vez a todos. Estou notando que nós estamos aqui com uma presença relativamente escassa, né? Não estamos pensando em na totalidade do comitê, né? Estamos pensando só numa pequena parte, né? Muito bem. Então, vejo que a gente não vai conseguir avançar hoje em relação ao exame de todos esses deliberações e regras que foram mandadas por e-mail, que todos, né, receberam e que espero tenham dado uma olhada. Essa deliberação 248, ela é mais voltada, a meu ver, para a Secretaria Executiva, que vai, na verdade, organizar a questão dos recursos e fazer os trabalhos necessários para que a gente otimize a utilização desses recursos. Tem uma série de regras, eu não li detalhadamente, mas eu percebi que não é uma coisa específica do comitê e das comissões nossas aqui, eu acho, salvo o melhor juízo. Eu vi aqui a deliberação 246, essa sim é específica a respeito de PDCs e forma de aplicação de recursos e aprovação de projetos,
E essa eu acho que nós temos que estudar muito bem, a 246 de fevereiro agora de 2021. Agora, essa 248, salvo o melhor juízo, me parece é mais afeita à Secretaria Executiva. Estou errado, ô Mostarda? Perfeitamente, não está errado, não. Cabe à Secretaria Executiva interpretá-la, distribuí-la junto aos membros, especialmente às coordenações de Câmara, para que nós sigamos o que ela estabeleceu. Ela é uma deliberação do CRH. O comitê só vai trabalhar para melhorar o seu ranking com base nas orientações que vieram nela. Você está correto, Jacques. É isso mesmo. A Secretaria Executiva tem uma participação importante nessa deliberação aí. E nós já estamos fazendo isso. O fruto é aquela reunião que nós já fizemos e essa outra que nós estamos fazendo hoje. Podemos passar para o item 2? Se não tem mais observação, podemos passar? Vamos lá. Eu tenho uma observação, gostaria de fazer um comentário. Pois não. Bom dia a todos, né? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que ainda não cumprimentei. Eu gostaria de colocar o fato de que essa deliberação é extremamente importante para o trabalho do nosso comitê. Essa deliberação, ela é uma deliberação que mede a eficiência do uso do dinheiro dos projetos do FEIDRO e ela mede a eficiência do trabalho das ações realizadas pelo nosso comitê. E a maneira como ela se coloca, ela impõe um processo e procedimentos e relatórios, publicação de documentos, e em contrapartida a esse trabalho, a deliberação pode nos oferecer mais dinheiro para investimento ou menos dinheiro para investimento. Não é? Então, eu gostaria de fortalecer esse ponto do dinheiro para investimento, porque se a gente olhar os objetivos do comitê, né, os objetivos do comitê e o plano de ação e plano de investimento, o PAP, eles são extremamente ligados, não é, pelo fato de as ações demandarem, muitas delas, dinheiro para serem concretizadas e outras não demandarem dinheiro. Não é? Então, o que eu quero dizer, à medida que nós vamos fomentar projetos, como foi colocado pelo presidente, não é? Esses projetos eles têm que ser fomentados, eles têm que ser avaliados na sua questão financeira, porque muitos projetos irão demandar investimento, não é? E, normalmente, pelo que já foi apresentado no PAP, que nós estamos trabalhando, os projetos que lá estão definidos, eles têm um valor maior do que o fundo previsto de receita para o ano que vem. Não é? Então, isso significa que, primeiro, se nós queremos aumentar o valor do investimento, nós teremos que dar uma força muito grande à Secretaria Executiva. E aí eu colocaria, Jacques, um fator muito importante, que seria a Câmara Técnica de Planejamento, a participação da Câmara Técnica de Planejamento especial, não tirando responsabilidades das outras câmaras técnicas, não é? Mas eu colocaria que é muito importante a Câmara Técnica de Planejamento preparar e ser um suporte muito forte à Secretaria Executiva, né? Porque vão demandar muitas tarefas, né, de planejamento, de avaliação, de proposições, né, de metodologia e de procedimentos. Eu estou falando que a deliberação ela nos orienta a sermos eficientes no comitê como um todo, para podermos ser retribuídos com mais dinheiro de investimento para os projetos na região, né? Então, eu queria colocar esse ponto do valor de investimento, porque é muito importante, né, que se faça um planejamento baseado no prioridades de projeto e dinheiro a ser investido. Não é? O comitê, ele orienta tecnicamente, e o comitê de planejamento ele tem que definir prioridades e conjunto com as outras câmaras técnicas, mas a Câmara Técnica de Planejamento e a Presidência e Secretaria Executiva deverão fazer propostas de prioridade de projetos em conjunto com as outras câmaras técnicas.
Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando nós avaliamos os projetos, agora eu vou para o lado dos projetos, né? Dos projetos que nós aprovamos esse ano aí no nosso comitê, né? Quando a gente inicia essa parte de projetos, a avaliação, é necessário, sim, na minha opinião, levar em conta qual é o valor do investimento que nós temos para utilizar. Ou seja, nossas decisões estão intimamente ligadas ao melhor uso do dinheiro. A deliberação 248, ela aponta para esse lado. Se você não utilizar bem todo o dinheiro que está disponível, você pode perder esse dinheiro. Se você não utilizar bem, não fizer bem as ações sobre os projetos, você pode ser penalizado com redução da verba. Não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há como discutir ações e plano de ações sem discutir alocação de verba. Não é? Então, eu entendo que o comitê e a Câmara Técnica, né, ela tem que fazer o melhor uso do dinheiro. E, para fazer o melhor uso do dinheiro, ela tem que avaliar o projeto pela sua prioridade, pelo seu retorno e pelo tamanho do custo que ele vai ter. Não é? Então, não dá para somente avaliar projetos que, olha, lindo esse projeto, muito bom, porém ele custa 2 milhões. Não adianta a gente avaliar um projeto que custa 2 milhões se nós temos 1 milhão para todos os projetos da região. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o comitê tem que olhar a região, o comitê tem que fazer a melhor distribuição dessa verba pelos projetos apresentados, por isso que nós temos que fomentar projetos junto aos executores também, mas eu diria o seguinte, é muito importante a participação da CT-PAI, né, em conjunto com a Secretaria Executiva, porque vai ter que ter muita discussão até o final do ano. Nós temos que lembrar que nós temos propostas para trabalhar que vão poder ser executadas a partir de fevereiro do ano que vem. Então, nós teríamos esse prazo para prepararmos discussões e não só avaliarmos essa deliberação, Mostarda, e para poder dar suporte ao comitê em relação à eficiência, mas também aí olhar para o outro lado, né? Quais são as verbas que vão estar disponíveis para o ano que vem, que nós já estamos começando a receber a previsão dessas verbas, para poder fomentar os projetos dentro da possibilidade total dos valores que nós temos. Né? Então, eu queria colocar que isso é muito importante, não desassociar a avaliação de projeto da verba disponível, porque nós já tivemos essa discussão esse ano, em reuniões anteriores, e foi colocado em alguns pontos que a Câmara Técnica não deveria olhar dinheiro. Eu não entendo assim, até porque o nosso PAP, hoje, mostra que nós não temos verba para executar todas aquelas propostas que estão colocadas lá. Então, se nós não temos verba para executar aquelas propostas, nós temos que discutir nas câmaras técnicas e aquelas que dizem respeito aos PDCs específicos, né? Qual é a prioridade? Essas câmaras técnicas têm que demonstrar argumentos para que tenham prioridade e têm que conseguir fomentar com que os executores, que são normalmente os órgãos municipais, né, possam estar alinhados a esses valores também para que os projetos possam ser realizados. Né? Era esse o ponto que eu queria colocar, da importância dessa deliberação, que nos traz mais dinheiro, e se nos traz mais dinheiro, a importância do melhor uso desse dinheiro em todos os projetos. Por isso que também é muito importante, e eu estou tomando como base algumas bacias, né, que são mais antigas, vamos dizer, eu tenho mais experiência que nós, caso da PCJ, né, eu tomo a PCJ como um excelente exemplo de trabalho, né, e eu vejo os documentos que a PCJ publica, as ações que ela realiza, e eu entendo que ela está... nós podemos tomar como exemplo a PCJ para seguirmos o nosso caminho, presidente. Então, eu diria que muito importante essa participação e a agenda de trabalho de Câmara Técnica, de hora homem de Câmara Técnica daqui para frente. Bom. Muito bem, Renato. Mostarda? Ótimo, ótima intervenção do Renato. Parabéns, Renato. Eu só acrescento aí, além do que o Renato falou, corroborando, inclusive, que é histórico nos comitês, e no nosso não é diferente, que quem pega o piano na mão é uma meia dúzia. O geral, a gente já está acostumado que tem dificuldade de
de trabalhar com todo o quadro. Mas essa meia dúzia que pega o piano, elas terão essas pessoas terão suas recompensas. E aqui é o caso de pessoas que estão se dedicando para poder ajeitar a carga. Existe um clima muito favorável nos comitês, e nós vimos isso na palavra do secretário de Meio Ambiente na última live que ele fez a nível de Estado, que os comitês precisam rever essa condição de produzir mais água, de gerar mais qualidade da água. Então, existe um clima nesse sentido a nível de Secretaria do Meio Ambiente, a nível do governo do Estado de São Paulo, que no fundo, é quem nos dá um guarda-chuva legal para estarmos todos juntos aqui trabalhando. É isso. Então, eu acrescento a palavra do Renato, só que a gente está realmente numa fase de melhoria de todos os comitês. E aqui não é diferente. Muito bem. Ainda fui alertado aqui pelos universitários que eu devia falar que o PAP ele pode ser revisado todo ano, viu? Nós podemos nos reunir e revisar o PAP. Só desculpa aí, presidente. Por falar em PAP, posso aproveitar e falar alguma coisinha a respeito disso? Claro, por favor, Jacques. Só antes agradecer aí a Mariana. Bom dia, Mariana, não te cumprimentei ainda. Como sempre, dando suporte com o Mostarda aí, né? Coitado do Mostarda, se não fosse a Mariana, hein? Ok. Então, bom dia, Mariana. Muito bom isso daí, viu? Coitado do Mostarda se não fosse a Mariana. Então, coitada da Mariana para carregar o comitê aqui, viu? Vamos lá. Ok, falando sobre o PAP. Somos uma equipe. O PAP ele foi aprovado em janeiro de 2020, quando essa gestão entrou. Na verdade, foi até praticamente junto, foi na mesma reunião que ele foi aprovado. E ele, enfim, ele vale para 4 anos a partir de agora, até 2023, me parece. E eu precisava saber, na verdade, qual é a correspondência desse PAP, que foi feito em janeiro, com essas ações e metas que nós deliberamos na última reunião e que ficou de ser feita uma redação definitiva disso e não nos foi enviada. Alguém sabe a respeito? Posso responder? Por favor. Então, na verdade, o pacote de empreendimentos que o comitê aprovou e que encaminhou a São Paulo, e que São Paulo já encaminhou aos agentes técnicos, e estes já se manifestaram positivamente, esse pacote foi com base no PAP existente. Nós temos um PAP existente. E ele teve o guarda-chuva. Desculpa, Mostarda, eu estou me referindo a essa última reunião que nós tivemos, em que nós aprovamos ações e metas prioritárias para serem, vamos dizer, com um orçamento e tudo. Na verdade, é um PAP igual a esse PAP aí, só que com algumas mudanças. E isso ficou para ser aprovado e ser enviado, não sei para onde. Lembra disso, Mostarda? Sim, foi aprovado em plenária. Então, mas nós não recebemos a última redação disso. Podemos encaminhar. Podemos encaminhar. Essas ações e metas que nós deliberamos ali que devem ser a base para eventuais modificações desse PAP de janeiro de 2020 que foi aprovado, certo? Entendi. Então, estamos no bojo da discussão, caminhando e vai aparecer essa aprovação. E, por favor, envie para a gente essa última redação, para a gente ter isso em mãos e poder se basear nisso para eventuais modificações do PAP. Ok. Queria colocar um ponto, Jacques. O meu entendimento, Jacques, é que o PAP é exatamente esse documento que nós temos, não é? Esse documento que nós temos, que é o Plano de Ações, PA, e Plano de Investimentos, PI, é o que normalmente se coloca como sendo o PAP. Esse documento foi criado em 2020 para 4 anos de trabalho, não é? E ele foi criado, nasceu com uma determinada situação de ações, com uma determinada situação de investimentos,
que é exatamente essa planilha que é o PAP, né? Então, essa planilha aí, que é o PAP, que coloca ações e dinheiro agregados, não é? Essa planilha, ela pode ser revisada a cada ano. Ela pode ser alterada, ela pode ser suprimida. É o que nos cabe fazer justamente agora. Justamente. Então, o que nós fizemos aí até agora foi uma revisão do PAP, né? Isso que nós fizemos aí de incluir ações, retirar ações, definir valores, tá certo? Foi uma revisão que está sendo agora, então, aprovada. Então, o que você está colocando nós precisamos do retorno, ou seja, foi aprovado, existe, então, um PAP vigente hoje, não é? E que nos dá o norte das ações e investimentos que nós temos que fazer, não é? Então, é muito importante que a gente, por exemplo, detalhe dentro das câmaras técnicas, e o que eu queria aproveitar é o seguinte, hoje a reunião é de câmara técnica, não é? E foi convocada todas as câmaras técnicas aqui hoje, não é só a Câmara Técnica CTPAI, não é? Nós estamos vendo que a participação de hoje não se dá além de 10 pessoas, talvez aqui 10 participantes, né? Então, o que eu colocaria é o seguinte, o PAP, ele já está feito, nós mesmos aprovamos, e é o que eu coloquei. Nós aprovamos um planejamento onde os investimentos são menores do que está planejado. Né? Então, hoje nós temos um documento de orientação que nos diz sobre ações a serem feitas, ações que demandam investimento, ações que não demandam investimento. Né? As ações que não demandam investimento, elas têm lá no PAP definido quem é o responsável, quem é o executor, e eu entendo que a Câmara Técnica deve fomentar essa execução das ações. Então, a Câmara Técnica de Treinamento, a CTTIM, tem que olhar o PAP e fomentar as ações do CTTIM. A Câmara Técnica de Planejamento tem que olhar as ações e fomentar as ações que dizem respeito à Câmara Técnica de Planejamento. Então, eu entendo que hoje, como eu disse, nós temos uma previsão de verba para o ano que vem, que já está definida, já chegou essa verba, né? Mostarda comentou que pode chegar a 1.100.000 de valores do FEIDRO e pode chegar a 400 mil, por exemplo, de valores de cobrança de água. Esses valores de como utilizar cobrança de água, cobrança de dinheiro do FEIDRO, são valores e regras que estão na nova deliberação que o Mostarda mencionou. Por isso é muito importante essa nova deliberação, porque ela vai nos dar regramento de como o nosso comitê pode utilizar o dinheiro para o próximo ano, não é? Agora, dentro da utilização desse dinheiro, nós temos um plano nosso, da Serra da Mantiqueira, onde as ações estão definidas, porém, as ações que estão lá com investimento têm maior investimento do que a receita prevista, ou tem que ser ajustado. Por isso, então, que nós precisamos, dentro do PAP, definir nas câmaras técnicas e junto com o presidente e a secretaria executiva quais serão realmente os projetos prioritários que devem ser fomentados, tá certo? E que cabem dentro do valor esperado, não é verdade? Então, eu entendo que o nosso trabalho, e principalmente o trabalho da Câmara Técnica de Planejamento, hoje nós estamos tendo uma reunião de Câmara Técnica de Planejamento. Se chamou todas as câmaras técnicas, mas a principal de hoje é a Câmara Técnica de Planejamento, né? Que vai dar suporte ao presidente e à secretaria executiva, né, nessa organização de execução do PAP. Né? Então, eu diria assim, é muito importante que a gente tenha isso claro, né? Que nós temos que tomar orientações, né, para executar as ações que estão lá, e essa execução ou esse trabalho de acompanhamento, por exemplo, um exemplo, se os projetos que nós aprovamos não forem bem realizados, se eles não atingirem o objetivo, se eles forem cancelados, nós seremos penalizados no próximo ano com redução de verba, não é verdade? E para que os projetos possam ser acompanhados, se vocês olharem as atribuições da Câmara Técnica, a Câmara Técnica é uma atribuição dela acompanhar projetos que foram aprovados, não é? Então, por exemplo, eu não sei se já foi liberado, nós temos hoje projetos em andamento, não é? Nós temos hoje, independente da nossa aprovação de 2020,
nós temos projetos que vieram de 2019, que estão em execução, não é? Eu acho que alguns deles não terminaram. Se esses projetos, Mostarda, eles também vão entrar na nossa avaliação para 2022? O histórico do comitê contribui, sim. Toda a história dele contribui. É claro que tem um período que considera, vamos dizer assim, mais decisivo, mas o histórico contribui. Mas é válido, é muito válida a sua preocupação. Isso. Então, nós acabamos de aprovar 4 projetos, ou orientamos 4 a 5 projetos, né, na nossa hierarquização de utilização do dinheiro. Esses projetos foram enviados para o Conselho, né? Eu estou aguardando o procedimento e a metodologia do Conselho está seguindo, né? Os técnicos do Conselho estão avaliando ou estão aprovando os projetos que a gente propôs, e esses projetos, em algum momento agora, vão ter início. Se eles vão ter início, eles precisam de acompanhamento. Isso vai ser muito importante, porque se nós não acompanharmos e eles não forem bem, nós seremos prejudicados no próximo ano com redução de verba, não é verdade? Então, uma das atribuições que nós precisamos definir, né, é que cada Câmara Técnica acompanhe o projeto que diz respeito ao seu ponto. Por exemplo, foram aprovados projeto técnico de Campos do Jordão, o projeto de desassoreamento, aquele projeto técnico. Nós temos que definir quem vai acompanhar o cronograma daquele projeto, ou nós não temos que fazer isso porque os técnicos acima é que vão realizar. Mas os técnicos acima vão poder nos dar alguma informação sobre está indo bem ou está indo mal. E se estiver indo mal, quem tem que tomar alguma atitude junto ao tomador somos nós, que indicamos esse tomador para que ele recebesse e fosse aprovado esse projeto, né? Então, existe uma preocupação agora entre os projetos que foram aprovados, que vão ter que ser executados, não é? E como foi colocado, existe já uma programação, né, que nós precisamos montar de projetos a serem aprovados em fevereiro do ano que vem, utilizando a melhor capacidade financeira possível. Então, assim, o PAP, na minha opinião, está pronto, ele foi revisado e agora ele tem que ser seguido, ele tem que ser executado, porque nós acabamos de aprovar, nós não vamos fazer nenhuma alteração no PAP, nós aprovamos isso mês passado, né? Agora nós temos que seguir o PAP e executar dentro lá, o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, fomentar projetos, esse tipo de coisa, né? Essa é a minha posição, para que a gente não perca, sempre eu estou falando, a gente não perca que a maior importância do comitê é saber utilizar o dinheiro público que está sendo oferecido para trabalho. Esse, para mim, é o mais importante. Bom, então, precisamos... E gostaria de ter a palavra depois. Sim, só concluindo, Mostarda, então, além de fomentar projetos e a gente rediscutir a forma de avaliação e realização dos projetos, está aí a colocação do Renato da importância de acompanhar os projetos, os investimentos que estão para ser iniciados. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é importante e a única forma de fazer isso é distribuindo o trabalho, né? Precisamos aí que as câmaras técnicas, de maneira proporcional, assumam também essa responsabilidade, tragam para a gente, dentro de um cronograma ajustado, como é que está sendo feito o investimento. Também concordo que isso é papel do Comitê de Bacias. Mostarda, quer concluir? Muito bem. Eu vou ser bem objetivo, porque senão a gente concentra as falas em 2, 3 pessoas só, a gente tem muita gente querendo falar. Eu vou ser bem objetivo. O projeto aprovado no comitê, encaminhado para São Paulo, chegou no agente técnico, a execução do projeto é por conta do agente técnico, gente. Eles que acompanham a execução do projeto. Isso não tira a responsabilidade do comitê de estar junto, de estar verificando, portanto, o Renato tem razão, de estar verificando se isso está sendo feito. Isso nós não podemos fechar o olho, mas a competência para dizer, olha, a obra não foi bem executada, não é do comitê, viu? É do agente técnico pertinente. Por favor, não vamos perder o norte da hierarquia e da organização de como funciona o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Tem as competências definidas.
Posso falar? Jacques? Então, bom, isso já está, eu acho, claro, e além disso, não tem, os projetos nem foram aprovados ainda, até sair a verba, isso aí só começa a acontecer a partir do desembolso da primeira parcela, que é uma coisa que está longe de acontecer. Então, o que eu proponho é que a gente se concentre agora no que nós temos pela frente, que é, eu acho, ao meu ver, a história da crise hídrica, que são uma série de temáticas a respeito disso, para a gente realmente fixar a visão do comitê do que pode ser feito para melhorar a situação nossa, da nossa bacia. E, para isso, inclusive, eu já coloquei aqui no início dessa reunião um link, traz muito subsídio, uma reunião que teve com especialistas, vários especialistas falaram ali, Sabesp, inclusive, e o DAEE, e Ministério Público, e outros 2 técnicos muito excelentes, se vocês assistirem. São 2 horas de palestra, mais 1 hora de perguntas. Mas, pelo menos, a fala de um técnico que eu me mencionei ali, o tempo dela, vale muito a pena. E eu acho que isso dá uma luz muito importante para essa história do que realmente a gente pode fazer em termos de crise hídrica, o que cabe a nós fazer. Ou, por outro lado, queria aproveitar e falar, essa deliberação 246, que eu me referi anteriormente, ela estipula ali, valores e percentagens, e eu acho que isso é importante para a gente estudar. E não só isso, a gente começar a estudar o regramento que existe e ver o que realmente nós vamos mudar em termos de PAP. Bom, PAP, esse novo PAP, né, segundo o Renato, já está deliberado e está lá, segundo a Mariana informou agora, para o Conselho aprovar. Então, muito bem, ali são prioridades, mas ali é uma coisa genérica, que são planos, né? Metas. Agora, o que de fato, onde nós vamos trabalhar efetivamente, é o que a gente pode realmente conversar. E também queria dizer que eu conversei aqui com o Renato por WhatsApp, eu tenho o contato dele e tal, e ele realmente não pode participar da reunião hoje, na quarta-feira, mas ele pode nas terças. E eu já tinha conversado com o Júnior e Mostarda, inclusive. Eu queria ver se todos aqui da Câmara Técnica de Planejamento e todos os interessados em geral, inclusive o Diego, que está entrando agora na nossa reunião. Bom dia, Diego. Prazer em tê-lo conosco. Estou aqui falando. Diego, tá junto? Ele está entrando agora. Bom, e a gente tinha já combinado de fazer reuniões de Câmara, mas todos os interessados e quiserem participar serão otimamente bem-vindos, nas próximas terças-feiras, às 9h30 da manhã. E o Renato já confirmou que pode, então eu já marquei para terça-feira próxima, dia 24 de agosto, para que a gente faça a primeira reunião. Eu não sei, a Secretaria Executiva pode fazer uma convocação de reunião de Câmara Técnica? Você vai fazer. Gostar? Para estar conversando. Muito bem, então eu acho que a própria Secretaria Executiva vai fazer a convocação, não é isso, Mostarda? A reunião? Eu acabei de receber um alô aqui da minha grande colaboradora, que ela falou como nós vamos convocar. Vai ser uma convocação estendida? Tipo, uma convocação estendida. Na verdade, o que o comitê precisa é estar dentro do limite regimental, mas pode convocar 10 reuniões, se for preciso. A gente não é proibido trabalhar nesse comitê. É isso. Então, vamos deixar alinhavado a terça-feira, só para fechar isso, Renato. Terça-feira, 9h30, a convocação. O Renato já confirmou. Vamos ver se o Diego pode aqui, que também é uma pessoa muito participativa e conhecedor de todos os assuntos aqui. Se o Diego também pode, nas terças, às 9h30, Diego. E nós aqui da Câmara de Planejamento, e aí a gente realmente entrar em minúcias sobre as deliberações e sobre, enfim, as prioridades e estratégias que a gente vai adotar. Era isso. Renato, quer falar? Não, eu só queria colocar o seguinte, acho que nós precisamos contar com ajuda, né? Se você olhar, Jacques, a atribuição de uma Câmara Técnica,
qual é a atribuição do coordenador, por que existe um coordenador na Câmara Técnica e por que existe um secretário executivo na Câmara Técnica, né? E aí os participantes, né? Uma maneira de desafogar a Secretaria Executiva seria os secretários executivos de cada Câmara Técnica assumirem essa função, não é? O Mostarda está falando positivo porque o Mostarda sabe realmente a dificuldade que a Mariana tem e eles darem aí os compromissos junto ao Conselho acima e às outras entidades, tá certo? A Mariana vai ter muito trabalho aí, Mostarda, e talvez até vai precisar da nossa ajuda, para manter toda a documentação que a deliberação 248 exige agora, não é? A deliberação 248 exige da Secretaria Executiva atas de reunião em prazo, atas no site do Conselho. Então, eu acredito o seguinte, o Rafael está participando, o secretário da Câmara Técnica de Planejamento é o Rafael, né? Sim. É isso? Então, eu não sei se o Rafael está participando, mas eu, por exemplo, não está. Ele não está participando justamente. Eu falei com ele internamente por WhatsApp, ele não pode nas quartas-feiras, mas confirmou de terça-feira. Mas ele é uma pessoa muito ocupada, Renato. Então não adianta dar nada para ele, não tem condição de fazer. Então cada um dá o que cada um dá o que pode, não tem jeito. Perfeito, mas né? o que eu estou colocando é que vai ser muito difícil você pedir muito mais ajuda ou contar com muito mais ajuda do Mostarda e da Mariana. Então, estaríamos talvez se o Rafael... São 3 linhas. E ele já tem o grupo de pessoas todos já no... Isso é uma coisa que acho que ele não vai gastar mais do que 5 minutos, né? É que eu dei o exemplo, Jacques, eu dei o exemplo mais abrangente, não específico dessa convocação, né? Eu estou só querendo colocar que quem está participando hoje do comitê e quem assumiu posições aí de coordenador e secretário, mesmo os participantes, né, tem que ter os seus compromissos com as agendas, não é verdade? E nós temos que respeitar o que está no regimento interno das câmaras técnicas, né, para não prejudicar o trabalho das pessoas, tá certo? Então, por exemplo, as câmaras técnicas têm pessoas do governo, não é? E da sociedade civil. O pessoal da sociedade civil até pode, às vezes, participar de uma reunião fora de horário, né? Mas o pessoal do governo dificilmente vai participar de uma reunião de câmara técnica fora do horário comercial de trabalho, né? Por outro lado, o que eu quero colocar, se as pessoas que estão participando, que a gente quer que contribua, tem o máximo tempo, mas muitas vezes não podem. Então, uma outra pessoa da Câmara Técnica poderia ajudar você. O que eu estou dizendo não é numa convocação. Sabe por quê, Jacques? Quando terminar a reunião da Câmara Técnica, é muito importante que fique documentado. Tem que ter uma ata da reunião da Câmara Técnica. E essa ata tem que ser upload, tem que ser colocada no site. Porque daqui a um ano, a Câmara Técnica que vier lá para frente vai querer saber o que ocorreu, aonde ela vai tirar a informação. Então, o comitê precisa criar uma infraestrutura, certo, mínima, né, de organização, né? Então, e essa organização significa também organização de documentos, tá certo? Então, por exemplo, eu estou ajudando agora, o Diego é coordenador da Câmara Técnica CETETIM e eu sou secretário executivo. E nós temos aí vários participantes, tá certo? Nosso objetivo agora vai ter que ser esse procedimento organizacional. Então, se nós temos que chamar uma reunião, já o regimento interno diz, não pode haver uma reunião em prazo menor que 7 dias. Que é justamente para poder acomodar a agenda e que mais pessoas participem, né? Então, nós não podemos ser tão formal e não tão informal. Nós temos que seguir determinadas regras que estão colocadas no regimento interno da própria Câmara Técnica. Então, o que eu diria é o seguinte, eu posso colaborar, não é? Se o Rafael estiver muito ocupado, eu posso colaborar junto com você, como eu também estou colaborando com o Diego, né, em secretário executivo. Porque nós temos que ter um padrão de ata, temos que registrar após a reunião, se vai se formar grupo de trabalho, o que esse grupo de trabalho produz? Produz documento. Um grupo de trabalho produz conhecimento. O produto de um grupo de trabalho é informação, não é? E essa informação tem que se traduzir para documento. E documento tem que ficar guardado e disponível para uso de outras pessoas e uso futuro. Então, o que eu diria é o seguinte, é claro que eu entendo... Desculpa, Jacques, eu não quis falar específico de uma atividade.
Eu só quis dizer que quem mais puder ajudar a organizar as câmaras técnicas vai valer muito a pena, mas ajudar com hora homem, né? Ajudar redigindo, ajudar organizando, ajudar fazendo ata, ajudar nesse sentido. Senão, nós temos muita dificuldade de ter recursos para poder trabalhar, né? Então, eu só queria, porque senão, se eu começar a pedir muita coisa para o Mostarda e para a Mariana, frente às novas atividades, eu acho que também eles vão ter que... vai começar a atrasar coisas, né? E, por outro lado, presidente, eu acho que nós deveríamos fazer um apelo, talvez, ao DAE, né, presidente, para fortalecer a Secretaria Executiva, né? Talvez nós tenhamos que, frente a essa nova deliberação, pedir para o DAE alocar mais um recurso, não é? Ou ajudar, né, de alguma maneira, com recurso humano, para poder ajudar a Secretaria Executiva, porque isso nos facilitaria muito e seria uma melhor performance do nosso comitê, tá? Então, Jacques, assim, até me ofereço depois para ajudar você, caso o Rafael não possa fazer muitas atividades, eu me ofereço para ser um subsecretário executivo aí para te ajudar, tá bom? Ótimo, obrigado. Bom, só completando então, precisamos rever essa questão do prazo, né? Se a gente pode convocar essa reunião, o Jacques, como membro também da Câmara Técnica de Planejamento para terça-feira que vem. Já falamos com a Mariana, e realmente não dá os 7 dias se você contar a partir de amanhã, mas a convocação saindo hoje, e todos aqui cientes, e o Rafael, que é o secretário, já também ciente, ninguém vai impugnar o fato de não ter 7 dias, vai ter só 6 dias. Isso eu acho que, tudo bem, é um formalismo e tal, mas acho que não, podemos passar por cima disso e fazer a reunião na próxima terça, inclusive fazer uma ata e, de preferência, pelo menos alinhavar os assuntos e começar a trabalhar nos mais importantes a partir de então. E nós temos várias reuniões dali para frente. Então, Mariana, eu poderia colocar nessa convocação que esta primeira reunião será agora, dia 24, e as outras nas terça-feiras subsequentes, no mesmo horário, 9h30, todas com link. Aí você, não sei, você daria esse link, Mariana? É possível você fazer o link? Porque eu não sei fazer, mas, ou sei lá, ou vemos outra maneira. Mas se você puder fazer, seria também muito bom. E aí mandaria o link todas as segunda-feira, terça-feira de manhã, para as pessoas, e quem puder entra, quem não puder não entra. As reuniões já ficam convocadas para essas terças-feiras, elas vão acontecer com os presentes. Se tiver 2, 3 pessoas presentes, elas vão acontecer. Se tiverem 10 pessoas, vai ser ótimo. Se tiver só menos, a gente faz do jeito que puder. E pelo menos a gente vai alinhavando e definindo assuntos para que numa próxima assembleia, numa próxima, no plenário, a gente consiga trazer um trabalho feito e uma conclusão dessa Câmara de Planejamento, e se houverem outras câmaras presentes, também de outras junto, e a gente consiga avançar com temas e com definições, e isso eu acho que é o mais importante aqui. Bom, a Mariana já confirmou aqui que vai mandar o link para a reunião. Pelo que eu entendi, Mostarda confirma aí, não tem problema se a gente convocar essa primeira com menos de 7 dias. Também definimos aí que a ata será feita pelo secretário ou alguém que se disponha a redigir a ata e depois apresentar conforme foram feitas as reuniões. É importante também a gente fomentar as demais câmaras técnicas para que façam também suas reuniões e assumam aí esse trabalho perante tudo aquilo que é importante pela Câmara Técnica. E aí também teve aqui, Mostarda, Mariana, por favor, se a gente puder aí fazer um documento, um ofício, para que eu, Mostarda, a diretoria, enfim, o vice-presidente também, né, o prefeito aqui de Santo Antônio do Pinhal, o Parrão, para que o DAE consiga aí uma estrutura melhor para a nossa Secretaria Executiva. Podemos elaborar esse documento e talvez até entregar em mãos lá, Mostarda. Quem sabe a gente não consegue melhorar um pouco nossa estrutura, né? Isso é muito importante, a gente já viu aí essa necessidade. Quem está pedindo a palavra aqui? Sou eu.
Mostarda, vamos lá. Bom, primeiro, bastante pertinentes as colocações todas, do Jackson, do Renato, sua e de outros colegas. A Mariana também já se posicionou. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é proibido trabalhar. Nós não pode ter proibição para se trabalhar. Então, nós vamos assumir que nós vamos marcar reunião para a próxima terça-feira e depois nós colocamos isso em plenária, dizendo, olha, fizemos um ad referendo lá na Secretaria Executiva, junto com a Câmara Técnica, para antecipar um dia numa reunião. Meu Deus, nós estamos querendo trabalhar, e é isso que precisa no comitê. Então, eu defendo esta ideia. Queria dizer que a gente está num caminho muito bom de respeito aos membros e de convocação para quem quer trabalhar nesse comitê. É isso daí. Jacques, está com a mão levantada? Não. Desculpa, não abaixei aqui. Mostarda, tem aí o nosso próximo ponto? Sim. Na verdade, ainda... Deixa eu só dar um alôzinho. Eu estou com a palavra, vou dar um alôzinho, que é importante para as reivindicações que foram colocadas aí. Nós estamos recebendo hoje, aqui no comitê, no período da tarde, o novo diretor administrativo do DAE, que vem conhecer a Secretaria Executiva, vem conhecer a estrutura e vem, com certeza, para nos dar apoio com a colaboração que vem da direção do DAE. Então, existe uma atmosfera favorável para a gente melhorar a performance do comitê, tá? Da Secretaria Executiva, estou dizendo, da Secretaria Executiva. Olha, na sequência, nós teríamos que comentar um pouco na revisão dos PDCs. Nós tivemos a deliberação 246, que é a que revogou a deliberação 190. Isto é claro para vocês? Tinha uma 190, ela foi revogada pela 246. Ali nós tivemos, e esse documento foi encaminhado também no dia 11. Nós vamos escolher os PDCs para 2022. Não precisa ser agora, mas é bom saber que nós vamos escolher os PDCs para 2022 e fazer a revisão do PAP na sequência. Esses PDCs, eles são ao norte do nosso investimento para 2022. Até lá, nós precisamos dizer que PDC que tem Não dá para ouvir. Oi? Por favor, repete, deu um barulhão aí, não deu para ouvir nada. A deliberação 254 revoga a deliberação 188, que tinha 3 PDCs prioritários para cada exercício e 6 sub-PDCs para o respectivo exercício. Agora, são 3 PDCs prioritários e quantos sub-PDCs forem necessários. Ou então, a Câmara Técnica pode escolher mais de 6 sub-PDCs. E esse trabalho é o trabalho que nós vamos começar agora. Esse é o grande trabalho que nós vamos começar. Não necessariamente hoje, mas por isso que a gente defende que a partir da semana que vem, toda terça-feira, a Secretaria Executiva não só vai participar, como deve participar, não tem como não participar. Nós vamos estar junto com esse programa colocado pela Câmara Técnica de Planejamento, para que toda terça-feira a gente faça um trabalho continuado, né? Então, nós temos muita coisa para fazer. Eu respondi aí essa questão, então, dos PDCs. Eu queria falar também sobre o MPO. Lembra que nós tivemos uma conversa sobre o MPO, Renato? Sim. Então, se vocês olharem no MPO, vocês vão ver que tem um item no MPO que estabelece o valor mínimo de projeto. Página 32, 33 do MPO, item 3.1.7, letra A. Se você for lá, você vai ver que tem lá o valor mínimo de projeto. Renato, isso é para ajudar... Qual é? O entendimento. Qual é o valor que está aí agora? 150.
Está escrito aí está escrito 150? Sim, sim. Não, é que eu não estou vendo o documento. Ótimo, muito bom, Mostarda, você me apontar. Eu vou buscar assim, pode deixar. Tá. Nós tínhamos isso em mente, mas fomos buscar onde está o aspecto legal dessa informação, tá bom? Perfeito, perfeito. É isto. Eu queria colocar também que, além do PAP, além de tudo que nós já conversamos aqui e que vamos fazer com a ajuda das câmaras técnicas, principalmente da Câmara Técnica de Planejamento, que vai coordenar todas as câmaras técnicas, nós temos que também trabalhar o relatório de situação. Olha, nós temos que criar um grupo para trabalhar o relatório de situação. O que é o relatório de situação? O relatório de situação é um retrato do que foi executado do plano nesse período. Então, olha, a situação das metas do plano é essa aqui a situação, tá vendo? Nós fizemos isso, mas faltou fazer isso, faltou fazer isso. Então, o relatório de situação é um subsídio importante na gestão, junto com o PAP, é claro. Então, eu estou comentando isso para mostrar no horizonte os próximos passos que nós temos que caminhar juntos. Agora, é muito importante esse momento dessa conversa hoje. Por quê? Porque eu estou sentindo, principalmente aqui, o que está dando interferência? Repete a última frase, Mostarda. Não, nós aqui da Secretaria... Interferência, Mostarda, desculpa, deve estar vendo no movimento de caminhões aí na rua. Você não está com a janela aberta, próximo de janela, não? Tá bom. Não. Já melhorou? Já. Melhorou? Sim. Então, nós aqui da Secretaria Executiva estamos esperançosos, por quê? Porque nós estamos sentindo que a ideia de como gerir um comitê está sendo mais absorvida pelos membros do comitê. E isso é importante. A Secretaria Executiva é apenas um motorzinho aqui que faz as ações andar. Mas, na verdade, o comitê está calcado nas câmaras técnicas. Perfeito. Então, nós vamos caminhar junto, está muito bom, está de parabéns o Jackson, está de parabéns você, Mantovani, o Júnior, está de parabéns o meu amigo vereador lá de São Bento, representante das câmaras municipais, está de parabéns todos os membros do comitê. Nós temos que dar as mãos. E agora, vamos ter a humildade de falar, vamos fazer junto. Então, eu tenho uma pergunta, Mostarda, com relação a prazos, né? Para que a gente não seja... Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. Com relação a prazos, você colocou que nós vamos ter aí quais são as datas limites que nós temos pela frente para que nós temos que cumprir algum trabalho? Eu gostaria de ter essa visão, porque para não ser pego de surpresa novamente, né? Em algumas situações onde nós temos que aprovar documentos e talvez a gente fique fora do prazo. Então, com relação à documentação, alguma deliberação que nós precisamos aprovar, qual é o prazo que nós temos, Mostarda? Todos os itens aqui citados, relatório de situação e PAP, deverão ter uma deliberação do comitê para aprová-los. Porém, o nosso prazo é até 29/10. Perfeito. Aí, se a gente não tem uma plenária para aprovar, não tem problema. A gente faz uma ad referendo e aprova depois na plenária. Mas o nosso prazo é 29 de outubro. Perfeito. Então, isso é muito importante. De novo, né? Nós estamos falando de planejamento, e planejamentos, conhecer datas e compromissos, né? É muito importante, porque senão nós vamos deixar para... Nós não vamos ter esse sincronismo de timing para poder trabalhar, né? Então, esse seria um ponto importante. Então, até outubro é importante nós termos o PAP aprovado e o relatório de situação. Exatamente. Eu entendo que o relatório de situação, o PAP me parece ser bastante mais simples de trabalhar do que o relatório de situação. E o relatório de situação, ele é um produto que está sendo contratado pela Irrigate, que nós vamos ter que aprovar, ou as câmaras técnicas têm que trabalhar em cima dele? Não. O relatório de situação será feito pelas câmaras, coordenado pela Câmara Técnica de Planejamento. Não temos mais autorização para contratar. Isso foi extinto. Perfeito. Então, Jacques, meu amigo Jacques, eu diria que você já tem uma grande tarefa aí
uma grande missão de coordenar, não é? Então, vejam bem, além das reuniões que nós vamos fazer em termos de conteúdo, Jacques, da Câmara Técnica, não sei se você ouviu, nós temos até outubro, a Câmara Técnica de Planejamento tem que liderar para fazer um relatório de situação. E isso me parece que é uma tarefa bastante difícil, porque depende das câmaras técnicas também colaborarem, produzir um documento que me pareceu, pelo que eu vi o documento do ano passado, não é, Jacques? Você viu? É um documento, me parece, ali de 40, 50 páginas, com muita informação. Eu acho que vai ser uma tarefa bastante trabalhosa para ser executada, né? E como o Jacques, o Mostarda colocou, Jacques, não tem contratação de serviço. Então, a redação, a alteração do documento, tudo isso vai ter que ser feito por nós mesmos, né? Isso seria muito importante para a gente ter em mente essas datas objetivos, né? Eu queria colocar só... Comentário final, Mostarda, só o seguinte, Tá. para mim não perder a linha. Jacques, eu gostaria de colocar o seguinte também a todos os participantes. Como nós estamos aqui, nós não estamos numa reunião de plenária. Muitas vezes eu acho que a gente tem que ter cuidado para não confundir, não é? Uma reunião de plenária ou a participação de um membro na plenária como a participação de um membro na Câmara Técnica. Então, hoje é uma reunião de Câmara Técnica e eu diria o seguinte, Câmara Técnica é Câmara Técnica, né? Então, plenária é uma situação onde você escuta uma proposta de uma Câmara Técnica que você confia e você delibera e toma uma decisão em cima de uma proposta técnica de alguém que estudou um assunto e que foi apresentado e que orientou para uma votação, não é? No nosso caso de Câmara Técnica, que é agora, nós somos técnicos. Técnicos precisam ter conhecimento técnico. Então, o Mostarda falou de MPO, Mostarda falou de deliberação, nós vamos começar a ter reuniões para trabalhar em pontuação, em planilhas. Então, eu pediria a todos que queiram colaborar que, para a próxima reunião, que a gente chegue na reunião com algum conhecimento de causa, né? E que as próximas reuniões sejam levadas nesse sentido, né? Se nós não estamos dispondo a ser técnicos, nós temos que ter leitura técnica, deliberação técnica e avaliação técnica, né? Então, e para isso só tendo o conhecimento de causa. Então, deve ser muito chato para quem não quer ter esse tipo de situação, porque ler documentação histórica, ler deliberação, entrar no mecanismo da fórmula, né? Nós vamos ter que discutir fórmula, se a fórmula está correta, se pode melhorar. Nós vamos ter que discutir se o conceito da pontuação está correto, não pode, e para isso nós temos que ter conhecimento técnico também, né? Não só de planejamento, mas de educação, de saneamento, né? Se nós vamos trabalhar numa Câmara Técnica de Saneamento, nós temos que buscar conhecimento técnico de saneamento, senão nossa participação vai ser meramente, vamos dizer assim, participativa, sem muita contribuição. Então, eu estou só levantando esse ponto, porque na próxima reunião, Jacques, seria muito importante que a leitura do MPO, a leitura das deliberações já mencionadas, fossem sido feitas previamente, e aí a gente possa ter cada vez mais uma reunião mais produtiva em relação à Câmara Técnica. Isso que eu queria colocar. Perfeito. Mostarda, está pedindo a palavra? Sim, só queria acrescentar aí, olha só que interessante, né? Estou bolando um jeito aqui de cancelar as férias da Mariana. Você entendeu? Porque como é que nós vamos fazer tudo isso se a Mariana vai sair de férias no mês que vem? Então é uma preocupação a mais. Mas a gente vai dar um jeito, estamos juntos, né? Muito bem. O Diego entrou. Diego, você quer fazer uma colaboração com a gente aí? Bom dia. Eu vi que você está colocando vários questionamentos aqui no chat. Vocês estão me ouvindo aí? O áudio está ok? Sim. Ok. Beleza. Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso. A gente está com umas demandas aqui de correr para abrir aceros
antes do fogo chegar, né? Já tem fogo rolando pelo nosso território aí do Comitê de Bacia, né? Vocês devem estar acompanhando a situação lá do Monumento Natural Pedra do Baú, em São Bento, está crítica. Aqui em Campos, a parte ali da área da Minalba, queimando bastante, mas vamos tocando, né? E aí eu acabei atrasando para poder dar o subsídio aqui para uma equipe. Sobre o debate, que eu estou achando bem legal ver essa sintonia, né? E essa vontade do pessoal da colaboração, porque, pelo que eu entendi, todas as demandas aí críticas e essenciais que a gente tem que cumprir são da Câmara Técnica de Planejamento, mas que sozinho, né, precisa de apoio de todos para colaborar, né? A gente está à disposição, né? A gente, apesar da correria, a gente tem aí temos que colaborar, temos que participar, né? Eu também quero contribuir nesse processo, né? Quero participar das reuniões. Pelo que eu entendi, serão reuniões, né? Não é só reunião terça que vem. Vocês já estão programando uma agenda, né? Para as terças, todas as terças-feiras, é isso? Só para confirmar. É isso, exatamente. E aí eu mandei no chat aqui, conversando com a Mariana, eu tentei me situar em termos de objetivos, aí, metas para cumprir, né? E só para esclarecer se é isso mesmo, né? Porque a gente tem um novo formato aí, alteração do PDC, que a gente tem que rever e dar prioridade novamente, priorizar, fazer a revisão do plano de ação e programa de investimentos, fazer o relatório de situação e, ainda por cima, fazer a discussão de planejamento do FEIDO do ano que vem. Ou seja, puxado, hein? Puxado. Para fazer isso dar certo, sem as CTs participativas, também vai ser muito complicado, e a gente nem conseguiu começar a tocar, né, Renato? E o Renato vai ser meu braço direito, aí já, na verdade, está quase sendo as duas mãos, né? Direito e esquerdo, né? Para a gente começar a CT, e a CT também fazer a sua contribuição, né? Para não ficar só eu, né? Só o Renato, ou só... Não, é um coletivo, né? Assim como a Câmara Técnica de Planejamento, não é só o JACS, né? É todo um coletivo. Mas eu acho muito legal a gente ter essa discussão, né? O que vai ser fundamental aí para o ano que vem a gente ter os projetos mais adequados. Só o que vai ser difícil é essa questão dos prazos e da correria nossa do dia a dia. Mas estamos à disposição para colaborar, sim, né? E legal ver essa sintonia aí do comitê como um todo. E é isso. Estamos juntos. Então, terça-feira estarei presente. Tinha algumas dúvidas, mas eu não sei se é o momento de falar sobre, e é a deliberação 248. Tem alguns indicadores que, ao ler os indicadores, eu tive dúvida, e não sei se o Mostar, de repente, sabe responder, a Mariana, ou o próprio Júnior, se eu poderia já colocar essas questões aqui. São duas questões só. Pode falar, estamos à disposição. Então, beleza. Acho que a principal documento aí que a gente tem, né, vamos dizer, um subsídio, né, para trabalhar a partir de agora, que é a deliberação 248, né? E aí tem dois indicadores que eu gostaria só de tirar essa dúvida. Um deles é o indicador, qual que é o número dele? Só um minutinho. Indicador de avaliação, em qual que a gente se encaixa? É o indicador 2.1, que é o percentual de representantes capacitados. E a minha dúvida foi, ele coloca como parâmetro, né, a proporção de representantes do comitê capacitados anualmente com o programa de capacitação dos colegiados, que eu não sei exatamente que programa é, e eu queria saber qual que seria o tipo de capacitação, como que a gente considera que o colegiado está capacitado e em quais temas? Alguém sabe responder? Mostarda, você falou sobre isso naquela reunião nossa, acho que você pode esclarecer, né? Sim. Perfeito. É uma oportunidade para nós. Que bacana, né? A gente está só descobrindo tarefas, né? Um monte de tarefa. Essa daqui, por exemplo, ela o comitê pode fazer um plano de capacitação e precisa, porque pontua na verba. Então, nós temos que fazer um plano de capacitação. O que é a capacitação? É pegar o membro, convidar o membro, propor ao membro, propiciar ao membro o conhecimento do comitê. É isto. Então, eu acho que isto é quase que uma obrigação natural dos membros.
atuais, quando está recebendo um conjunto de membros novos. Como agora passou a ser decisivo para a obtenção de verbas, ou para não perder verba, então nós temos que prover o grupo aqui de pessoas para capacitar os novos membros que chegaram ao comitê. Eu queria dar uma sugestão, pode ser? Desculpa interromper sem levantar a mão, mas é que às vezes a conversa ela pede, ela demanda um comentário. Eu fiz o curso, não é? Eu fiz o curso de gestão de recursos hídricos, não é? E olha, eu queria colocar isso, Júnior e Mostarda. Eu sei que é um curso longo, mas eu aprendi muito, porque eu aprendi sobre a água e o recurso hídrico, aprendi sobre legislação, aprendi sobre a história dessa legislação, não é? E aprendi sobre os conceitos maiores do plano de bacias. E nesse curso eu também aprendi a importância da descentralização e do estudo da microbacia, que é uma coisa que nós precisamos trazer cada vez mais, né? Porque o conceito da gestão é descentralizado. O conceito da gestão é: olhe o local pequenininho onde você está e faça a gestão olhando isso, porque na somatória você vai estar fazendo a gestão lá do Rio Paraná, né? Então, eu diria o seguinte: talvez esse curso que eu fiz, Mostarda, e esse curso que foi oferecido, ele tem muitos módulos, não é? Mas pode ser avaliar de o comitê fazer uma proposta em plenária de colocar esse curso como sendo um curso de capacitação dos membros, não é? Poderia ser uma alternativa. Ou o conselho maior está oferecendo algum curso, porque ele vai capacitar todas as unidades, né? Então, talvez o próprio conselho apresente alguma lista de treinamento. Quem que deu esse curso, Renato? Esse curso da CETESB. É a CETESB. É um curso online, né? Eu tirei a certificação online. Esse curso tem 5 módulos. O Jacques também fez, tá certo? Olha, eu vou dizer a vocês, é cansativo, é longo, você tem também avaliação, então você depois tem uma série de perguntas ao final de cada módulo, não é? Onde você obtém a certificação, força você a ir voltar a estudar e tirar a certificação. E olha, eu vou dizer a vocês, se vocês não conhecem, seria importante. Porque... aproveitando, desculpa, Renato, quem sabe a Mariana consiga reabilitar, renovar essa possibilidade de pessoas que não fizeram, e eu faria até de novo, porque a gente se perde muito, e ele é um curso online, então você não tem... E depois eu consegui fazer screen e gravar algumas telas, mas aquilo passa e depois você não tem mais. Então, quem sabe seja possível viabilizar a abertura para nós todos, e tem gente nova, inclusive, né? Talvez a Mariana, né, Diego? A Marina, que trabalha com você, talvez ela gostasse de fazer também, e outras pessoas, enfim, que talvez seja possível. E o Mostarda conseguiu vaga para mim, tá certo? Nesse curso, né? E talvez as vagas possam ser oferecidas a cada semestre, a cada trimestre, e para membros do comitê. E com isso, se isso for válido, Mostarda, nós poderíamos estar atendendo. O nosso plano de capacitação seria baseado nesse tipo de treinamento, a gente apresentaria para cima e faria parte da nossa pontuação de eficiência. Aí, respondendo a pergunta do Diego, que foi colocada. A Mariana já respondeu que só os membros novos do comitê. Só para quem é novo. Muito bom. Antes de passar, Diego, antes de você continuar aí com os pontos, eu acho que a Adriana quer fazer um comentário ainda sobre esse assunto, né? Adriana, por favor, bom dia. Bom dia, obrigada. Só voltando a esse ponto aí da capacitação, como foi dito anteriormente também, a respeito da experiência do PCJ, eu estou participando de 3 câmaras técnicas lá do PCJ. E isso foi um objeto de discussão, a capacitação, justamente para essa tomada de recursos, para eficiência, numa reunião que tivemos ontem. E eles sugeriram justamente essas capacitações da ANA. E tem que ser a capacitação tem que ser realizada dentro do ano.
Então, não conta capacitações realizadas anteriormente. Então, a gente vai ter que fazer a capacitação de todos os membros em cursos com certificados que tenham a data de validade, de vigência, de conclusão dentro do ano. Todo ano a gente vai ter que estar fazendo isso, só como um adendo aí. Ok, Adriana, obrigado pela contribuição. Diego? Excelente contribuição. Então, esse curso da CETESB eu já fiz, já tem uns 10 anos, mas ele é muito bom, muito completo, mas muito longo, né? Como a gente tem que fazer uma capacitação anual, pelo que eu entendi, a gente pode chamar a CETESB como parceira para fazer uma coisa para nós, que a gente não dependa de vaga ou de cadastro, mas que a gente faça para o nosso comitê. A gente tem um bom relacionamento com a CETESB. Inclusive, a gente da mesma secretaria, eles vão estar no conselho da APA, né, das APAs. A gente pode discutir isso na Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental e a Câmara se colocar como, vamos dizer, o responsável por organizar esse curso, nem que seja, liderar, de repente, a parceria e conseguir vagas no curso que já existe da CETESB. É que tem temas que a gente pode colocar específicos do nosso território, que seria o grande diferencial. Mas vamos conversar nisso também, né? Com a Câmara Técnica, assim que resgatar. E a última dúvida... Diego, antes de você falar o próximo ponto, só um gancho aí, você não quer falar um pouquinho sobre o Conselho Gestor, como que está a criação? Só para a gente ficar na mesma página, todo mundo aí, acho importantíssimo isso. Perfeito. O que acontece? A gente está no processo de cadastramento e teve muitos atrasos, tanto de algumas entidades. Na verdade, falta uma entidade da sociedade civil, que faltou um documento, um detalhe, mas já estamos há algum tempo nisso, e falta 2 órgãos públicos mandarem ofícios, né? A Sabesp ainda não indicou o seu representante, nem a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal. Estamos aguardando as indicações, os ofícios, que é o que falta. Feito a entrega, né, desses documentos, é publicado em Diário Oficial e a gente inicia o processo das reuniões e do planejamento aí da APA. Mas depende desses ofícios dos órgãos públicos e de uma indicação de entidade que acho que está praticamente resolvido. Mas os ofícios é uma coisa que a gente não consegue cobrar, né? Vamos dizer. A gente está aguardando. Parabéns aí pelo trabalho. Então, Diego, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Pode dar sequência, por favor. Perfeito. E aí a última pergunta em relação ao indicador 3.1, que é o relatório de situação. Na verdade, a questão é que ele propõe aqui um indicador qualitativo, né, para analisar a qualidade do relatório. E a dúvida é qual seria o critério para você analisar a qualidade do relatório de situação, porque isso não fica claro aqui, né? O que é um bom relatório? Essa é uma boa pergunta, né, uma boa pergunta. É uma boa pergunta para o Mostarda e a Mariana nos ajudar a descobrir, né? Bom, o Mostarda ele pode completar depois. A Adriana, que participou, talvez. Talvez tenha algum detalhe específico, algum parâmetro específico para avaliação desse relatório. Perfeito. Todo mundo precisa correr, né? Mostarda, eu acho que você não acompanhou. Você pode repetir a pergunta, Diego, por favor? Tem um indicador sobre a avaliação do relatório de situação. A questão é que o indicador não apresenta qual seria o critério para qualificar, né, o relatório, o que seria um bom relatório ou não, porque não está explícito nesse documento aqui, na 248. Sim, na verdade o relatório de situação ele é aprovado no comitê, né? Tem umas regrinhas para poder construí-lo, depois a gente submete o relatório de situação à coordenadoria, ela que faz a avaliação do relatório de situação também, reavalia, nós avaliamos, mas ela reavalia e é a partir daí que sai a nota. Não tem assim não tem um corte absoluto, também não tem um crédito absoluto. O relatório tem que atingir aquilo que ele se propõe, que é fazer um retrato do que foi executado no período. Tá, é porque tem um conjunto de 4 notas possíveis, né, nesse indicador. E aí, quem vai nos pontuar aqui é o Conselho de Recursos Hídricos, né? Não é a gente que vai dar
Eles que vão nos dar essa pontuação, né, em cima do relatório entregue, é isso? Isso. Agora, isso não elimina o espírito crítico técnico da Câmara Técnica, ou das câmaras técnicas, ou melhor, do comitê. O comitê tem uma tamanha responsabilidade em fazer um retrato fiel do que foi executado nesse período. A gente tenta fazer tudo isso todo ano, e aí encaminha. Evidentemente que alguma coisa pode não atender 100%, mas que o objetivo é o comitê ter a sensibilidade do que foi executado, se atendeu ou se não atendeu. E aí manda para São Paulo. Beleza. Perfeito. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Mostarda. Ok. Muito bem, Diego, obrigado aí pelas suas colocações, questionamentos. Foi importante para esclarecer mais ainda esse processo. Agora tem só o Mostarda com a mão levantada. Alguém quer fazer uso da palavra? Para a Mariana também, ela coloca na convocação, para assim já fica bem claro, né? Isso aí, não vai haver. Ok, então, por favor, se tiver alguém aí que não esteja no grupo, pessoal, por favor, sinaliza aí para que a gente possa integrá-los ao grupo de WhatsApp aqui do comitê, que vai ser bem funcional nesse momento. Antônio Cláudio Domingues, bom dia, por favor, está com a palavra. Olá, bom dia, Júnior, bom dia a todos aí. É uma colocação externa ao que está acontecendo, tá certo, na nossa reunião, para fazer um convite ao comitê, tá certo, e pedir autorização ao senhor presidente, ao Júnior, a presença, se for possível, no dia 1º de setembro, às 15h30, estamos fazendo uma reunião na Câmara Municipal de São Bento, Sapucaí, juntamente com a superintendência da Sabesp, o gerente regional, tá certo, e o gerente seccional. E como o comitê, com um número bastante elevado de pessoas, gostaria de pedir a autorização, já que o Jacques está próximo da gente aqui, tá certo, Jacques? Da sua participação nessa reunião, representando o Comitê de Bacias. Eu estou pedindo a autorização. Que dia é mesmo, Timbé? E já fazendo esse convite. Que dia que é mesmo, Timbé? Dia 1º de setembro, quarta-feira, às 15h30, na Câmara Municipal de São Bento. Ótimo. Muito bom. Você poderia fazer a gentileza, pedindo autorização aos outros, né? Do comitê, você poderia muito bem representá-los. Representar-nos, né? Porque eu estou fazendo parte disso tudo. Eu estaria presente, mas gostaria muito que outros também viessem, né? Júnior, Renato, outras pessoas que participam, seria muito bom esse contato com os vereadores de São Bento. Podemos tratar de temas relevantes, especialmente agora o PSA, né? Que está em voga, está um grande momento para aprovar essa lei. Se São Bento conseguir ser o primeiro a aprovar, vai dar o exemplo para as duas outras cidades aqui, que ainda estão com isso um pouco mais atrasado. Eu acho que o projeto... Não, é exatamente em cima desse caso, né, que a gente está pedindo, para que a gente não possa... Porque nós vamos ter essa reunião com o senhor superintendente, tá certo? E eu acho que o número de pessoas aqui na Câmara Municipal, a gente não pode elevar tanto por entendi. Tá certo? Não, um representante para que a gente possa fazer essa reunião. Tranquilo, Timbé, está marcado aqui e o comitê vai, então, designar um representante para essa reunião. Ok? O Jacques colocou à disposição, e aí, Mostarda, a gente conversa aí entre nós e resolve isso. Obrigado pelo convite. Pode ter certeza que o comitê vai estar sendo representado na reunião. Ok, eu que agradeço. Mostarda? Pois não, em que posso servi-los? Em nome da Secretaria Executiva, tem mais alguma pendência para que a gente possa argumentar aqui? Eu queria só aproveitar, desculpa,
repetir, porque eu estou vendo que o Eric chegou agora. Né, Eric? Você está presente agora? Alô, Eric? Eu vi ele aqui, eu não sei, não está presente pelo jeito. Estou sim, Jacques. Opa, oi, tudo bom, Eric? Então, você está chegando agora, acho que você não ouviu sobre as nossas reuniões que vão acontecer terças-feiras a partir da próxima, às 9h30 da manhã, ouviu? Ouvi. Então tá ótimo. Vamos contar com a sua presença. Reforçar aqui. Cada coordenador vai montar o seu grupo de cada CT. Pessoal, nas contribuições finais aqui, a gente lembra que cada coordenador de CT, ele monta o grupo da CT. Isto faz com que tenha autonomia de trabalho. A Secretaria Executiva, ela concatena tudo isso, mas, na verdade, essa coordenação do grupo da Câmara Técnica é feita pelo grupo da Câmara Técnica, pela coordenação. Exatamente, queria complementar o Mostarda, presidente, e aí reforçar sempre isso, né? De novo, é muito importante que o secretário de cada Câmara Técnica, né, ajude o coordenador, né? Então, eu, por exemplo, estou montando a Câmara Técnica CT-TIM, WhatsApp e e-mail. Só a Câmara Técnica CT-TIM, mais nenhuma outra Câmara Técnica, tá certo? E nós vamos começar uma primeira reunião dessa Câmara Técnica, reforçando aos participantes o regimento interno, a forma de trabalhar, a ata da reunião, e vamos pedir ajuda à Mariana para nos arrumar um espaço na cloud, aí, né, no servidor, talvez do CRH, ou aonde, ou no Google Drive, para que a gente possa guardar os documentos, né? Então, por exemplo, eu não sei se o Marcelo Kawakami ainda está participando aqui. O Marcelo Kawakami é o coordenador da CTSAN e CTCOA, né? É o coordenador da parte de saneamento. Inclusive, aproveitar e falar para o Marcelo, o Diego estava colocando aí que Santo Antônio ainda não respondeu sobre a participação na APA. Seria muito importante, só abrindo e fechando aí o parênteses, tá? Mas eu concordo com a Mariana, viu, Jacques? E aí, eu acho assim, o grupo, para não ser tão informal, tão inflexível, né? O grupo de WhatsApp de uma Câmara Técnica, ele pode trocar informações no dia a dia, é possível até se fazer uma reunião extraordinária, se quiser, com prazo menor, o estatuto permite isso, tá certo? Mas a organização dessas datas de reuniões, de acordo com a agenda melhor para todos, né, participarem, muito importante o pessoal do governo participar. Por isso que eu digo, né, a reunião tem que ser dentro de um período de horário que também possam participar os membros dos municípios, né, e do Estado também, né? Agora, meu ponto é o seguinte: organizado isso, não é, pelo secretário, essa agenda com ata, é muito importante também que fique claro, dentro de toda essa organização, que a participação e as deliberações da Câmara Técnica naquelas reuniões vão ser feitas, como é feito no plenário. Então, quem quer participar para contribuir e dar a sua posição, tem que estar presente na reunião. Não dá, então, depois, passa 2 reuniões e tal, uma pessoa aparece e fala, não, mas eu queria rever esse assunto novamente. Não, se o assunto já foi fechado, já foi definido, senão a gente fica com uma situação de desorganização e não de organização. Então, realmente, eu acho que é muito importante, né, que os auxiliares aí que possam fazer esse trabalho administrativo, né, os secretários, ajudem. Por isso que eu falei da possível ajuda do Rafael no CTPAI, eu vou ajudar Diego, tem que ver como é o Marcelo, né? Temos que ver com o Marcelo como que o secretário lá do CTSAN pode ajudá-lo, e com isso eu acho que a gente tem mais produtividade sim nas reuniões, tá? Era um comentário final para que a gente possa ter mais eficiência mesmo. Eu acho que o Antônio Cláudio quer falar mais um pouquinho. Desculpa, Júnior, é que eu fiquei com a mão levantada aqui, mas eu já terminei a minha colocação.
Tranquilo, Timbé? Bom, então, estamos aí organizados com relação, principalmente às reuniões da CTPAI. O Jacques já mandou aqui no grupo WhatsApp a pauta das reuniões, já pude acompanhar aqui no grupo. Mais uma vez aí, coloco à disposição de todos os presentes, os 16 presentes na reunião. Quem não estiver no grupo WhatsApp, por favor, nos informar aí, passar o número de telefone para a Mariana, para que ela possa integrá-los também ao grupo. Mostarda, eu acredito que a gente conseguiu esgotar os assuntos importantes da reunião de hoje. Temos bastante trabalho pela frente. Aproveitamos também essa reunião, a presença do Diego, para falar sobre o Conselho Gestor das APAS, que é um objetivo muito grande, né, nosso, do comitê, acompanhar o Conselho Gestor e conseguir finalmente regulamentar nossas APAs, tão importante para a nossa região. Tanto tempo aí que foi feito o decreto, até hoje a gente não conseguiu concluir esse trabalho. Também falamos bastante aí sobre nossos próximos passos do comitê. Então, da minha parte, entendo que a reunião foi muito produtiva, tivemos vários apontamentos, e então eu abro a palavra pela última vez para quem quiser fazer suas considerações finais, para que a gente possa, então, encerrar nosso trabalho de hoje. Não havendo nenhuma manifestação nesse sentido, declaro, então, a reunião encerrada. Tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana, e nos encontramos, então, na reunião do CTPAI, terça-feira, 9h30 da manhã. Um abraço a todos, muito obrigado, até mais. Bom dia, até logo. Bom dia a todos, boa semana. Isso, realmente. Bom dia, abraço.